Ó, vamos pro próximo capítulo? Eu queria agradecer, todo mundo tá botando pergunta. Gente, isso já é o exercício de preparo. Vocês não estão entendendo, isso é muito poderoso. Vocês estão acrescentando para todo mundo na aula, não só estão incentivando as outras pessoas a perguntarem, como vocês mesmos estão aprendendo a fazer as perguntas para o potencial cliente. Ó, vamos para o próximo capítulo, porque eu quero passar todo o conteúdo para vocês hoje aqui, e eu não sei se vocês vão aguentar não, viu? Vamos lá. Montar a equipe. Testou a ideia, vou botar para cima. Agora eu vou montar a equipe. O que que eu faço, Bissu? Vou dizer para vocês. A primeira coisa que você tem que fazer é... Deixa eu passar os slides aqui para deixar bonitinho. Ó, primeira coisa é isso aqui, ó. Fundadores. Você já tem um sócio? Você vai fundar sozinho? Então faz o seguinte. Quando você for montar o seu primeiro negócio, você já tiver um sócio, estresse essa relação, tá bom? O que que eu quero? Eu quero que você coloque o teu sócio para o confronto. Fala mal da ideia, muda ela de lado, testa outra coisa. Sabe por quê? Porque esse é o melhor momento de você testar. Lá na frente, cara, lá na frente, quando você tiver problema com o seu sócio, vai ser muito mais difícil de fazer essa sociedade. Então, antes de pensar em equipe, a tua primeira equipe é teu sócio. A sociedade que você montou no começo vai determinar a qualidade de todo o resto. Então, não contrate ninguém antes de você ter uma boa relação com o seu sócio. Eu já vi gente que contrata gente para corrigir a relação com o sócio. Ah, minha relação com ele não funciona, então eu vou contratar alguém que eu boto no meio aqui. Isso não funciona, amigo. Então, não contrate ninguém enquanto você não resolver seu problema com o seu sócio. Bissu, não tem um sócio, encontre um. Sabe por quê? Porque mesmo que você não tenha um sócio que tenha meio a meio, uma coisa que vai ser obrigatória acontecer é o seguinte: as primeiras pessoas que você vai contratar vão se chamar time fundador. São as pessoas que fundaram a empresa com você. Elas vão ser seus sócios. Então você não vai fugir. A única diferença é se você vai ter um sócio que tem o teu patamar, né, de societário, que risco está no jogo, ou se você vai dividir ela com a tua equipe inicial. Beleza? Capítulo do sócio foi dado? Segunda coisa importante, né? A direção do negócio. O que é a direção do negócio? Eu quero que você entenda que a tua empresa, inicialmente, ela tem que ser uma conspiração. Sabe por que tem que ser uma conspiração? Porque vocês vão lutar contra todos e contra todos. Então, se as pessoas que você trouxer para a sua equipe não tiverem muito claro o propósito da tua empresa, por que que ela nasceu, o que que vocês querem fazer, quais são os valores e princípios desse negócio, você vai se perder. Então, não faça nenhum movimento de trazer alguém para o time só para atender uma demanda. Ah, Bismarck está apertado demais. Contrate temporário, então. Não contrate fixo. Sabe por quê? Você vai ter que contratar e descontratar. Ouça a voz da experiência. Já fiz isso muitas vezes. Não tenha pressa de contratar. Hoje em dia, vários sites na internet você consegue contratar freelas. Freelas para fazer o copy, fazer o design, para fazer um desenvolvimento específico. Tem um monte. Eu já usei vários para fazer vários testes pequenos que eu precisava fazer antes de montar a equipe. Eu só chamava para a sociedade depois que eu conseguia ter um nível melhor de entendimento ali com a pessoa. A tua empresa ela precisa de uma direção, porque essa direção que você vai montar, esse propósito, sabe o que ela vai passar para o resto do time? Um senso do que eu quero. Como que eu ia trabalhar numa empresa que estava montando, que era a Ingresso, uma empresa de mercado de eventos, e ia trazer para minha empresa pessoas que, por exemplo, achavam que ir para eventos era errado. Não dá, tem que ser pessoas que conseguem conviver com esse contexto. Peraí, Bissu, mas tu acabou de me dizer que tu não ia para festa? Eu não ia, mas eu sabia que evento era bom, que pessoas se conheciam, que experiências eram vividas. Você entende a diferença? Eu não falei para ti que não era para ter preconceito? São essas coisas que você tem que validar, tá bom? Segunda coisa que você vai fazer, ó, esse conceito aqui, ó. Quem aí dá uma reação aí, um comentário, já ouviu isso aqui? Ouviu alguém falar assim, não, nós somos uma família aqui. Oh, meu Deus do céu, como eu sofri nesse discurso. Comece sua empresa do jeito certo. Não existe família. A empresa é um time de alta performance. Eu falo isso todos os dias para as pessoas que eu contrato. Você é um atleta de alta performance, eu sou seu técnico e a minha função é fazer você estourar todos os recordes. Entendeu? Quando você contrata um time e não contrata uma família, você tem muito claro quais são as características de performance que essa pessoa tem que ter. Você deixa muito claro o que ela tem que ter. Ah, você é jogador de futebol? Ó, você vai chutar para lá, ali é o gol, aqui é contra. Ó, você vai jogar dentro desse quadrado. Ah, você é tenista? Ó, você usa uma raquete, você não usa o pé.
Você deixa as regras do jogo muito claras. Agora me diz uma coisa, como que é isso numa família? Aí nasce o filho lá, você já nasce o filho, você já, ó, você vai fazer isso, aquilo outro. Toda vez que o pai tenta fazer isso, dá errado. Porque a família funciona numa outra dinâmica. Quando você usa esse discurso da família, ó, venha trabalhar na minha startup, nós somos uma família, cuidamos de você, não sei o quê, você já está colocando todos os códigos mentais errados na cabeça da pessoa. O que você tem que trazer ela, não é porque ela não vai ser cuidada, meu Deus, aqui vai ser um pega para capar. Não. O que ela tem que entender é que ela está num time. Um time pode ser muito unido. Um time pode ter uma dedicação um ao outro muito forte, um elo muito forte. Inclusive, times vencedores são assim. Mas ela tem que entender que se ela não faz parte dela, o papel dela, o time não ganha o jogo. Porque um time que não tem essa sinergia não ganha o jogo. Então, mude essa perspectiva de time e família. Comece contratando atletas de alta performance. Não contrate membros da família. Você pode até ter uma empresa familiar, mas da porta para dentro é time, não é família. Tá bom? Vamos lá. Ó, princípios e valores. Tem uma definição muito clara de princípios e valores. Absu, valores, honestidade. Valores, transparência. Gente, isso não quer dizer nada. Sabe o que eu gosto de fazer quando eu vou definir princípios e valores? Eu gosto de determinar frases de ação. Vou dar um exemplo. Nessa empresa, nós não falamos nada que nós não fazemos nada que nós não tenhamos orgulho de falar. Isso é um valor. Ele gera um comportamento. Ou seja, cara, se você tem vergonha de falar que fez, por que você está fazendo? Não faz sentido, não conversa. Vou dar outro exemplo que eu usava nas minhas empresas. Nós sempre partimos do pressuposto de que a outra pessoa agiu de bom tom. De bom tom não, de boa índole. O que quer dizer com isso? O princípio da empresa é o da confiança nas pessoas do time. Nós não somos um time de alta performance. Eu não posso entrar em campo achando que outra pessoa vai fazer o gol contra. Mas acontece traição. Eu falei, acontece. Tem time que não ganha a Copa também. E aí? Então você se prepara para essas situações. Mas quando você coloca valores que orientam para a ação, fica muito mais claro. Porque todo mundo vai dizer numa entrevista: ah, não, eu sou transparente. Ah, não, eu gosto de falar para as pessoas o que eu preciso falar. Agora, quando você bota ela numa situação e pede para ela descrever o que ela faria, aí você sabe realmente qual é o princípio dela. Porque o princípio dela vai levar a um desses valores. Então, eu gosto de trabalhar isso no começo. E não importa se a minha empresa começou só comigo. Eu falo dos meus princípios e valores, inclusive, para os clientes. Eu não fico perdendo tempo com isso, sabe por quê? Porque, inclusive, se eu tiver um cliente que não está conversando direitinho com o meu princípio e valor, esse cliente vai desvirtuar o meu negócio. Você sabia que você pode demitir um cliente? Demitir um cliente é tirar da sua rede de clientes pessoas que não compactuam com o que você acredita. Eu já demiti alguns clientes, vou falar para você, é libertador quando você aprende isso. Porque você começa a trabalhar só com quem você gosta, com gente que está no mesmo ritmo, tá bom? Então, defina princípios e valores desde o começo, principalmente quando você for atrás das primeiras pessoas do seu time. Unidade de linguagem. O que é unidade de linguagem, Bissu? É a gente falar português, todo mundo, ou inglês? Não, unidade de linguagem é falar a mesma cultura. O que é falar a mesma cultura? Vou dar um exemplo. Se você tem dentro do seu time pessoas que são mão na massa, que adoram botar a mão na massa, e tem outras pessoas que são muito processuais, que adoram o processo, elas não falam a mesma língua. Como assim, Bissu? Vai ser todo mundo igual no começo de um negócio? Talvez. Não necessariamente no começo de uma empresa, você tem que ter pessoas muito diferentes, senão elas vão perder mais tempo conversando entre elas, tentando chegar num acordo, do que botando foco no negócio. Entenda uma coisa, a empresa, quando ela começa, ela é um bebê. Ela não é já um adulto formado, forte, que consegue combater todo mundo. É um bebê, ela precisa ser protegido. Agora, se os pais do bebê passam mais tempo discutindo se ele vai almoçar papinha ou se ele vai comer um frango assado, o bebê morre de fome. Então, o que você precisa entender é que no começo do negócio você precisa ter pessoas que conspiram a favor da ideia. Independentemente, né, de qualquer outra característica, elas têm que preservar a ideia e ir para cima do jogo para que aquela ideia prevaleça. Isso, mas espera aí, a gente está no momento do discurso, da diversidade, não sei o quê, papapá. Não é sobre isso que está sendo falado. Você pode ter um time diverso, mas que conspira a favor da ideia. O que você não pode é ter pessoas que pensam que aquele problema pode ser resolvido de forma diferente.
Quer ver um exemplo disso? Imagina que você está trabalhando numa empresa do mercado financeiro, que é que eu, né, direciono hoje tecnologia. Algumas pessoas vão achar que o problema da educação financeira no Brasil se resolverá através da Bolsa de Valores. Outras pessoas vão achar que se resolve passando para essas pessoas conhecimento de renda fixa. Duas coisas que trabalham no mesmo universo, mas no início do negócio são coisas que não se conversam. A ATC, ela começou como uma empresa só de bolsa de valores. Por quê? Porque ela precisava focar. Mas depois que a ideia cresceu, ficou robusta, a empresa ficou forte, aí hoje a gente fala de tudo. A gente fala de renda fixa, a gente fala de cripto, a gente fala de proteção de patrimônio. Mas quando a ideia evoluiu, mas no começo, não, peraí, aqui no começo só quem gosta de bolsa, só quem compra ação, só quem vai fazer day trade, porque eu preciso proteger a ideia. Aí ela cresce, ela vai ampliando. A Ingress começou com um tipo de evento, balada. A empresa foi crescendo, aí eu comecei a pegar algumas conferências, peguei a atender algumas casas de teatro, aí eu fui expandindo. Você tem que fazer a mesma coisa. Traga pessoas que vão olhar para aquele nicho. Senão tu vai gastar 3 horas na tua reunião de planejamento semanal discutindo se vocês vão para o lado A ou lado B para resolver o meu problema. Não vale a pena. Você não tem esse tempo, não tem esse dinheiro. Beleza? Vamos lá? Ó, administração de energia.